Olá, então nós estamos em mais um encontro do nosso programa Com Fé Venceremos, falando de espiritualidade. Espiritualidade a partir de Thomas Merton. Então vamos iniciar hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pedir que Deus nos ilumine neste nosso encontro, nos conduza a esse caminho. Falar de espiritualidade é falar da nossa vida vivida na presença de Deus. Então pedir que Deus nos conduza a aprofundar sempre mais essa vida de intimidade com Ele. Então nós estamos falando da jornada. Então falamos que o falso eu é estar desconectado dessa relação com Deus. Depois nós falamos em 2 encontros sobre o verdadeiro eu. E agora nós estamos falando da jornada do verdadeiro eu, que é a nossa vida, então, de seres humanos que assume essa responsabilidade, que Deus, nós somos também uma resposta que Deus espera. É bonito isso, né? Fazendo uma síntese do que a gente já trabalhou, e é importante falar, né, sobre, às vezes parece que hoje nós ouvimos muito o ser humano muito esvaziado, né, de si. Nós nunca vimos na história tantas pessoas, e às vezes jovens e até crianças, que não encontram sentido na vida. É muito triste. Por quê? Porque somos um projeto maravilhoso. Cada um de nós, né, vivemos no mundo com, né, bilhões de pessoas, mas cada um é único, né, e amado de forma única, né? A gente poderia dizer que a missão da nossa vida é descobrir isso, que somos amados. Nós, no nosso caminhar nesse mundo, às vezes estamos muito presos na relação humana com as pessoas e nos preocupando demais se somos famosos, se somos queridos pelas pessoas, se alguém nos valoriza. E aí nós temos, quando vamos estudar a espiritualidade, vamos estudar essa antropologia espiritual de Thomas Merton, a gente vai vendo que a tarefa da nossa vida é corresponder a essa vida em plenitude. Então, a dificuldade, a gente falava do pecado, esse autocentrismo, né? Esse autocentrismo, né? Que nós no centro. Então, vivemos numa cultura individualista, né? Pensamos nesse individualismo que o centro da vida somos nós, não somos, né? Deus é o centro da nossa vida. Eu só posso saber quem sou eu na relação com aquele que me chamou a ser. Então, quando Deus te chamou à existência, Deus pronunciou a singularidade do que você é. Aquilo que você é. Então, nós no caminho da vida espiritual, vivendo a nossa vida na presença de Deus, vamos descobrindo. Por exemplo, hoje, eu tenho aí um caminho de renovação carismática de 31 anos. De vida religiosa, de congregação, eu vou fazer agora em fevereiro 29 anos. Hoje eu posso dizer que sei mais quem sou eu do que eu sabia há 15 anos atrás. Por quê? Na minha relação com Deus, e assim também é você, na medida que você vai se relacionando com Deus, você vai se descobrindo. Vocês já devem ter feito a experiência, né?
De repente pensar, se eu tivesse naquele emprego, eu vou ser feliz. E vai para aquele emprego, é a maior frustração da vida. Essa roupa vai ficar maravilhosa. Olha na vitrine e aquela roupa vai ficar maravilhosa. Compra a roupa e não fica maravilhosa. Então, isso vai revelando que nós não nos conhecemos. E que o verdadeiro autoconhecimento, ele vai acontecer nesse caminho de vida espiritual. Então, vamos dizer, irmão, mas eu pensei que eu ia me conhecer a partir de um conhecimento psicológico. Como é que fica a dimensão psicológica? Então, num trabalho, né, de terapia, de autoconhecimento psicológico, eu vou trabalhar a minha história e vou entendendo a minha história nessa dimensão psicológica. Eu vou falando da minha história, do vivido da minha história, vou fazendo um caminho de auto-perdão, de perdoar as pessoas e vou compreendendo, né? Agora, nesse caminho espiritual, Deus vai revelando a verdade daquilo que eu sou. Então, é um conhecimento profundo. E assim, vou dar um testemunho para vocês, né? Falando de espiritualidade, é importante a gente também dar o testemunho, né? Nesse caminho de aprofundar a vida espiritual, eu entendia na minha vida que precisava trabalhar muito para Deus. Ainda trabalho bastante. Mas sempre fazendo muitas coisas. Um dia, rezando, Deus me disse no meu coração que Ele me amava desde o ventre materno. E se eu já tinha feito alguma coisa lá. E eu caí num choro, né? Ninguém fez nada no ventre materno. Então, o nosso Deus nos ama por aquilo que somos. Não é por aquilo que fazemos. Mas na nossa relação com os nossos pais, nós entendemos que precisava fazer muitas coisas. E a partir então dessa nossa relação com o pai e a mãe, nós vamos projetar essa relação para Deus. E vamos entendendo que eu preciso ser certinha, que eu preciso fazer tudo certo, que eu preciso trabalhar muito, que eu preciso fazer caridade, para que Deus me ame, para me sentir amado por Deus. E na verdade, não é nada disso. Eu posso não mover uma palha e Deus me amará do mesmo jeito. Então, irmã, então que sentido tem eu fazer a vontade de Deus? Tá. Quando eu me sinto amada por Deus, não tem como não corresponder a esse amor. Então, o nosso fazer, no sentido de resposta, ele é uma resposta de alguém que foi amado e não consegue não expressar esse amor. Então, a nossa vida vai se tornando, nesse caminho espiritual, vai se tornando como não responder. Santo Agostinho dizia assim, o Santo Agostinho teve uma vida mundana por muitos anos. A mãe dele rezou, se tornou santa rezando pela conversão dele. E ele dizia assim, tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova. A gente vai percebendo nesse caminho espiritual que tudo que a gente faz é pouco. Diante de um amor incondicional. O amor de Deus não tem condicionalidade, não tem essa. Se eu fizer certinho, se eu for religiosa, se eu fizer caridade. A minha caridade, ela é uma configuração com o Filho que amou. Deu sua vida por nós, deu a vida, acolheu o próximo, amou o próximo. Eu amo o pobre, aqui em casa nós atendemos, né, as pessoas, moradores de rua,
com café. Então, cada uma dessas pessoas que estão ali, que vêm buscar um café da manhã, é um filho amado de Deus. Quando eu acolho essa pessoa, quando eu amo essa pessoa, eu expresso o amor de Deus para ela. Deus quer amar essas pessoas. E hoje Deus, quando Jesus estava aqui em carne e osso, Ele próprio amou, acolheu e alimentou. Agora, Ele precisa que eu acolha, ame e alimente. Ele precisa de mim. Ele precisa de cada um de nós. Então, eu fui evangelizada por alguém que expressou o amor de Deus. O ser humano só pode fazer essa experiência que nós estamos falando da jornada do verdadeiro eu. O ser humano só pode fazer esta experiência primeira a partir de um outro ser humano, a partir de alguém que fala do amor de Deus, alguém que revela o amor de Deus. Depois, a responsabilidade passa a ser de cada um de nós. Tendo sido evangelizado, né? Por isso é tão importante esse programa, né? Os programas que hoje, né, trazem essa evangelização até as pessoas, na sua casa, nas redes sociais, para ajudar as pessoas a ouvirem esse Deus que chama, né? Ouvirem a palavra, fazerem essa experiência. Então, nessa jornada de verdadeiro eu, em primeiro lugar, somos evangelizados. Em primeiro lugar, alguém revela esse amor de Deus e depois nós vamos fazer a nossa missão, revelando, então, levando essa palavra de Deus. Muito bem. Então, nessa nosso caminho, né, segundo Thomas Merton, vai acontecer uma efusão do Espírito Santo em nossos corações, com o seu amor. Esse amor que é derramado, São Paulo fala, né? O Espírito Santo que foi derramado sobre vós. Então, esse Espírito que vem em nosso socorro, que vem ao nosso encontro. Então, hoje eu queria convidar cada um, né, nesse programa, nesse caminho espiritual, a pedir esse Espírito Santo que derrame esse amor para que nós possamos amar. Tem uma música do Padre Zezinho que todos nós conhecemos, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? Então, essa é a nossa missão. Então, que cada um de nós possa, nessa experiência com Deus, no Filho, pelo Espírito Santo, possamos crescer neste caminho de amar e levar Deus a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.